Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos nesta segunda-feira ao nosso devocional diário, uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero compartilhar com você um texto lá do profeta Ageu, os profetas menores lá no Antigo Testamento, o capítulo de número 1, versículos de 2 ao 5, e assim está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem e não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos estão os levando. Olha só que profundo esse alerta que o Senhor, o nosso Deus, dá para o seu povo naquele tempo através da vida do profeta Ageu. Eu quero falar com você nessa manhã acerca de prioridades. O que você tem priorizado na sua vida e quais são as consequências da sua prioridade. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que nenhuma das nossas ações, nós como seres eternos, elas são pontuais. Tudo aquilo que de alguma forma fazemos no dia de hoje, da forma como nós aproveitaremos as horas, os minutos e os segundos desse dia, eles ecoarão ao longo das nossas vidas. Portanto, o tempo presente é aquilo que nós temos de mais precioso. O futuro não existe e o passado já não existe mais. Isso quer dizer que tanto o tempo passado quanto o futuro, eles são intocáveis, intangíveis, e a gente não consegue fazer com que eles sejam acessados. Mas o tempo presente, a forma com que nós nos posicionamos no dia qual o Senhor nos deu, hoje, chamado hoje, fará com que toda a nossa vida seja mudada. Sejam os aprendizados do passado, daquilo que de alguma forma nós experienciamos lá atrás e agradou ou não nos agradou, ou seja, o futuro que ainda não chegou, mas será plantado no dia de hoje. O povo de Deus aqui tinha uma missão, que era reconstruir o templo, a cidade que havia sido destruída pelo povo inimigo naquela ocasião, e eles não estavam preocupados com aquilo. Eles estavam valorizando outras coisas, estavam valorizando as suas próprias vontades, as suas próprias luxúrias, se é que eu posso usar essa palavra. E o Senhor disse que o fato de eles não estarem fazendo aquilo que havia sido colocado como missão para eles naquele momento, estando valorizando não as coisas do Senhor primariamente, mas as suas próprias vontades, seus próprios desejos, isso estava trazendo uma série de consequências para eles. A Bíblia nos ensinou aqui nessa manhã que eles estavam plantando e não estavam conseguindo colher, eles estavam comendo, não estavam se satisfazendo, eles estavam tentando guardar dinheiro e não estava acontecendo, justamente pelo fato de eles não estarem posicionados da forma como deveriam. O convite dessa manhã é que nós nos posicionemos diante do chamado que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Nós não precisamos nos preocupar acerca daquilo que vamos beber ou vamos comer. A Bíblia nos ensina por várias vezes que a obediência ao Senhor ela nos traz uma série de benefícios. Quando nós vemos textos como o de Mateus 6, por exemplo, onde o Senhor Jesus está falando acerca de provisão e sobre um controle do Senhor sobre as nossas necessidades básicas e primárias, ele diz que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, proclamar o reino, viver o reino, manifestar o reino, que as demais coisas ali citadas, comida, bebida, roupas, as vestimentas, seriam a nós supridas. E, portanto, às vezes nós invertemos essa pirâmide. Nós acabamos por buscar mais as coisas aqui da terra do que as coisas do plano espiritual. E o convite nessa segunda é muito oportuno para a sua e para a minha vida. Que nós nos posicionemos de um diferente modo nesta segunda-feira. E que a gente possa semear coisas novas ao longo dos dias úteis que nós chamamos aqui na terra. Que essa segunda-feira seja uma pedra fundamental lançada para uma grande obra revolucionária nas nossas vidas, onde nos posicionaremos de forma a buscar em primeiro lugar as coisas eternas, ao invés de buscarmos as coisas passageiras. Eu quero convidar você a se concentrar naquilo que o Senhor Deus tem chamado você a fazer. Talvez você tenha ouvido a voz do Senhor e tenha lido e tenha recebido convites de pessoas e tenha sonegado isso, ter deixado isso de lado porque você tem muitas outras coisas desta terra para fazer. Eu quero te convidar a você inverter, somente por essa semana. Faça um teste. Experiencie-se, peça experiências profundas com a eternidade junto do Senhor. Decida nessa semana procurar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e veja se as demais coisas não serão acrescentadas. Por várias e várias vezes eu fico dias fora da empresa e quando retorno para a empresa eu vejo realmente que a mão de Deus esteve lá com muito mais excelência do que se eu mesmo estivesse ali. Por tantas e tantas vezes eu deixei de procurar as coisas do mundo e o Senhor mesmo supriu tudo aquilo que eu precisava. Eu posso afirmar a você nessa manhã que eu vivo com muito além daquilo que eu até mesmo mereço. Mas a minha vida, o centro dela, que sirva como encorajamento a você, o centro dela está no centro da vontade do Senhor. Portanto, eu convido você dessa mesma forma, não viver assim como o povo estava sendo exortado por Ageu, mas viva assim como o Senhor Jesus convidava os seus discípulos naquele momento.
para que eles pudessem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sem se preocupar com as demais coisas que elas seriam acrescentadas naquele contexto. Vamos orar, meus irmãos? Pai, no poderoso nome de Jesus, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós sabemos que hoje é o único dia real existente sobre as nossas vidas. Por isso nós queremos fazer diferente, Pai. Por tantas vezes nós começamos as segundas-feiras com tantos planos, projetos, sonhos e às vezes o Senhor não está contido neles. Nós queremos inverter essa pirâmide, Senhor. Queremos viver o paradoxo aqui da Terra. Onde a Terra nos empurra a viver, conquistar, multiplicar as finanças e questões físicas, nós queremos multiplicar as coisas do Espírito nessa semana. Em nome do Senhor Jesus, nos dê experiências profundas, Pai, para que através delas nós sejamos convencidos pelo Seu Santo Espírito da maneira como devemos agir diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa semana seja uma semana diferente. Que nós não venhamos buscar somente o físico, mas que a busca espiritual seja o centro, seja o cerne das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, a sua vida, a sua família. E lembre-se, guarde essa mensagem no seu coração. Inverta as suas prioridades e veja se Deus não satisfará os desejos do seu coração. Deus abençoe.